Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a entrevista que a SIC Notícias fez ao Carlos Moedas. Uma boa entrevista onde pôde desmentir e desmontar a propaganda de Alexandre Leitão e dos seus amigos da extrema-esquerda. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreva o canal e coloque um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. É nosso convidado na edição da noite, Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa. Muito boa noite, bem-vindo e muito obrigada por estar connosco mais uma vez. É recandidato à Presidência da Câmara de Lisboa. Gostava que começássemos por um dos assuntos que mais preocupa os lisboetas. A sua principal adversária acusa-o de não ter uma política de habitação e de se limitar a fingir que fez para 2 minutos no TikTok. Falamos do futuro, Carlos Moedas. Pedia-lhe que nos focássemos no futuro. Quantas casas com rendas acessíveis vão estar disponíveis este ano para classe média e classe média-baixa? Muito obrigado por esta oportunidade, depois do lançamento da minha candidatura. Foram 4 anos de muito trabalho, com muitas dificuldades, mas foram 4 anos em que fizemos. E é futuro, estranho... por favor. Não, mas tenho que responder ao que me diz, que é o facto de não fazer. E eu acho que fizemos tanto na habitação. Fizemos na habitação muito mais do que foi feito em 10 anos. Só para lhe dar uma ideia, nos 10 anos de 2010 a 2020, em Lisboa construíram-se 17 casas por ano. Nós entregámos 2.600 chaves. Vou facilitar as contas à esquerda e à esquerda radical dá 650 casas entregues por ano. Uma pequenina diferença dos últimos 10 anos do socialismo na cidade de Lisboa, onde só entregaram 17 casas por ano. E conseguimos ajudar 1.200 famílias. E o grande projeto, um dos maiores projetos que temos para o futuro, é exatamente olhar para a cidade, olharmos para 250 hectares que estão dentro da cidade, que são, no fundo, terrenos abandonados desde há mais de 20 anos. Conhece bem o Val de Chelas, onde nós desbloqueámos todo esse terreno, que vai ter mais de 2.000 casas. Val de Santo António, em que vai ter 2.400 casas. Quando? E vamos, obviamente que demora, os tempos da construção, os tempos da aprovação dos projetos. A pergunta que lhe mas elas estavam... foi este ano. Quantas casas... Este ano vamos continuar a entregar. Entregamos 30 todos os 15 dias. Média, baixa é muito fácil dizer. Para arrendar. Todos os 15 dias na Câmara Municipal de Lisboa, eu entrego entre 30 a 40 casas. Portanto, é fazer a conta semanalmente àquelas que nós vamos entregar. E, portanto, nós temos feito sempre, todas as semanas, de 15 em 15 dias, temos as chaves que entregamos às pessoas. Mais uma vez vamos lá às contas para a esquerdalha não ficar baralhada com os números. 15 casas por semana até o fim do ano. Como faltam 23 semanas até o fim do ano, isso dá ainda pelo menos 345 casas para entregar. E esse trabalho foi um trabalho de grande dedicação e que vai continuar a ser feito. Daí, quando me pergunta esta recandidatura, é continuar a fazer esse trabalho. Esse trabalho vão ser pelo menos 250 hectares de cidade no centro da cidade, porque eu quando falo do Val de Santo António, ele é no centro da nossa cidade. Quando falo da Val de Chelas, vai demorar os tempos da construção, mas nós não fazemos só isso. Eu acho que essa foi a grande diferença também com a governação socialista, que não fez casas, não fez nenhumas. Que está a entregar, casas que estou a entregar, não são herdadas, não. Isso é uma grande... Tenho pena de dizer estas coisas, mas isso é realmente uma fabricação. Porque quando eu cheguei havia 2.000 casas abandonadas, fechadas e entaipadas. Nós recuperámos dessas casas 1.800. O Partido Socialista nunca fez isso. Nunca houve isso da parte do Partido Socialista. Que casas é que o Partido Socialista fala? Casas que não fez? É porque nós temos todas aqui um estas casas que está a entregar estão... Repare, estas casas foram feitas desde por 2021. nós. Foram feitas por nós, reabilitadas por nós. E eu gostava que me dissessem que casas são essas que estavam no papel. Alexandre Leitão e os amigos da extrema-esquerda tinham uma grande oportunidade para vir pedir desculpa por todas as mentiras que andaram a propagandear. Porque estavam no papel, não estavam feitas. Mas olhar para uma medida muito concreta sua... Mas repare, e nós, para além disso, ajudamos as famílias a pagar a renda. Famílias estão a pagar rendas muito altas, nós conseguimos ajudá-las a pagar a renda e pagamos a diferença entre aquilo que é o rendimento delas, a renda que têm, para não pagar uma renda excessiva. Aumentar a habitação para famílias. jovens, Carlos Moedas, era uma das 12 ideias básicas que tinha no seu programa em 2021. Reconhece que falhou neste objetivo? Não, obviamente que não. Então, se lhe estou a dizer que ajudei quase 4.000 famílias, dessas 4.000 famílias, muitas são jovens.
porque não há aqui nenhuma discriminação. Nessas famílias, há famílias que são famílias que precisam muito, são rendas apoiadas, são mais ou menos metade das 2.600 chaves. As outras metades são profissionais, são professores, são enfermeiros, são jovens profissionais que não conseguiam pagar. Eu penso que há aqui alguma coisa que não está bem, não é? Se há algo que eu, como Presidente da Câmara, consegui fazer mais, foi a habitação. Da habitação. Há obviamente uma crise na habitação, mas foi por isso que eu investi 560 milhões de euros. Pergunto, no passado da Câmara Municipal de Lisboa, podemos ir até ao PERA, há 30 anos. Quem é que investiu aquilo que nós investimos na habitação? Quem é que entregou aquilo que nós entregámos na habitação? E o Partido Socialista governou a Câmara de Lisboa durante 14 anos, com o António Costa e o Fernando Medina, uns grandes propagandistas da esquerda. Eu percebo que haja esta luta política do que é de um, do que é do outro. A questão é que, quando eu cheguei, não estava feito. E a crise que nós temos hoje, eu falo só de Lisboa, se durante 10 anos só se construíram 17 casas por ano, eu repito, 17 casas por ano, números do INE, como é que não haveria de haver uma crise de habitação se não se fez nada durante 10 anos? E agora, entregar em 3 anos, quase 4 anos agora, mais de 2.600 casas... Continua a haver crise... Repare, continua, obviamente, porque foram 10 anos. Imagine que tem um tema em que durante 10 anos não faz nada. Acha que consegue resolver em 4 anos? Como é que eu consigo resolver em 4 anos um problema de 14 anos? E é muito importante, mas não só para terminar, se há um tema que me sinto muito à vontade por aquilo que fiz, é a habitação e vou continuar a fazer. Burocracia e tempo de espera de que todos se queixam também fazia parte dos seus pontos base do programa, licenciamentos urbanísticos transparentes até 6 meses. Alexandra Leitão fala de 3 a 5 anos, enquanto mais ou menos ronda esse tempo. Como é que no seu segundo mandato, Carlos Moedas, pergunto-lhe, falando de futuro, vai conseguir de facto reduzir esse tempo de aprovação, que reconhece que existe, ainda agora dizer que não sabe estimar quando é que essas casas não estão prontas, porque agora sei lhe dizer que esses números que a candidata fala são números de quando eu entrei na Câmara. Os 3 a 5 anos que demorava era quando eu entrei em 2021. Neste momento, a 6 meses, estamos a conseguir aprovar projetos de arquitetura. Aprovámos 3.000 este ano, 3.000 do ano passado, são mais ou menos 3.000 por ano, e aprovámos para pequenos projetos em 2 meses, portanto, se tiver uma obra interna em casa, estamos a aprovar em 2 meses, para grandes obras estamos a 6 meses, e depois há obras que não dependem só da Câmara, e essas muitas vezes demoram mais do que isso. São esses casos, mas são cada vez menos. Isso foi uma grande mudança na Câmara. Tenho pena que o Partido Socialista, tendo estado na oposição, não viu esses números e não viu aquilo que nós estamos a fazer em termos de projetos e aquilo que estamos a aprovar. Sabe quantas casas dessas que está a falar que não demoram 3 anos, porque não teríamos conseguido aprovar 11.000 casas. Portanto, nós aprovamos naquilo que é o setor privado, que tem os seus terrenos, que vem à Câmara para licenciamento, aprovámos 11.000 casas. 11.000 casas em 4 anos. Portanto, eu pergunto como é que poderia ter demorado 5 anos, quantas é que nós tínhamos feito? Não seria nenhuma, seguramente, porque ainda só... Este é um tema que eu conheço desde há muitos anos e que trabalho desde há muitos anos. E, portanto, aquilo que eu fiz foi remodelar o serviço de urbanismo e agradeço muito à vereadora do urbanismo, porque conseguimos realmente dar a volta a isso. E por falar em habitação, é inevitável falarmos do caso de Loures, dividido por um lado entre o demolir o que é ilegal e até pela salubridade daquelas famílias e por outro a garantia de continuarem a ter um teto, até porque a solução que lhes foi oferecida era difícil de pôr em prática. O Carlos Moedas faria tudo igual a Ricardo Leão? Eu posso lhe dizer o que faço em Lisboa. Em Lisboa, sempre que aparece uma barraca é demolida. Nós não temos muitas barracas. As tivemos, demolimos. E, portanto, eu, quando há uma barraca, tenho que demolir. Primeiro, porque é o princípio da lei. Segundo, porque é uma questão de saúde pública. Fazemos em conjunção com a Santa Casa da Misericórdia. E queria agradecer muito à Santa Casa da Misericórdia, porque é uma instituição irmã da Câmara Municipal de Lisboa, e, portanto, todos os casos de demolição, poderia-lhe dar vários, foram todos, quando aparece, eu tenho uma equipa na rua, é demolido. Então a crítica já está não há crítica nenhuma, porque demorou na questão, demolir, não há crítica nenhuma a Ricardo Leão, aliás, porque Ricardo Leão aqui está a ser utilizado politicamente, como eu fui, quando foram as tendas dos Anjos. À volta da Igreja dos Anjos havia 56 tendas. E há partidos políticos neste país, de extrema-esquerda, que não querem que isto se resolva. É uma grande verdade. Se esses problemas forem resolvidos,
a esquerda deixa de ter argumentos para existir. Infelizmente, ainda tem muitos amigos na comunicação social dita normal, por isso quererem tanto controlar as redes sociais. E, portanto, quando nós fomos tentar resolver, tínhamos toda essa ideologia que não quer resolver os problemas para que isso não fosse. Sabe que neste momento nós já retirámos de Lisboa 400 tendas que existiam e que existiram em Lisboa durante anos. Foram retiradas. É triste que a comunicação social e todos esses partidos de esquerda e extrema-esquerda que andaram tantas semanas a fazer propaganda às tendas dos anjos, depois não tenham vindo fazer a mesma propaganda quando elas foram retiradas. Já não tinham tema para se mostrar e autopromover, não era? Ficarem contentes com a melhor qualidade de vida das pessoas nunca os interessou. E, portanto, Ricardo Leão está também a sofrer isso. Agora, a minha questão é... mal são construídas... Aqui mal são construídas, são retiradas. Eu não sei como é que funciona em Loures, mas já o disse várias vezes, Ricardo Leão está a fazer aquilo que a lei manda, arranjando sempre alternativas para as pessoas. Se o Presidente da Câmara de Loures arranjou essas alternativas, então está a fazer corretamente. É preciso ter essas alternativas. Era a Câmara assegurar o pagamento de um mês de caução e outro de renda. Se estas famílias conseguissem isso... Não tenho, ou seja, eu não conheço os detalhes. Nós o que fazemos em Lisboa, posso-lhe só dizer o caso de Lisboa. Nós em Lisboa, quando as pessoas não conseguem, podemos pagar uma parte da renda. Imagine que tem um rendimento muito baixo e nesse rendimento está a pagar, não consegue pagar a renda. Nós pagamos a maior parte da renda e a pessoa só paga 1/3 do seu rendimento. Temos todas esse tipo de soluções. Temos conseguido ter essas soluções e, portanto, temos que ter... Agora, há uma coisa que nós podemos dizer em Portugal, é que muitas destas pessoas que andam a chorar sobre aquilo que está a ser feito ou não, nunca fizeram nada, porque durante anos não construíram. Neste país não se construiu. Quem anda agora a chorar e a falar muito são os principais culpados. Mas também é com isto que eles vivem, por isso não tinham interesse nenhum em acabar com eles. Pessoas tiveram responsabilidades políticas, partidos políticos tiveram essa responsabilidade, não o fizeram, e agora atacam o Presidente da Câmara de Loures. Eu só lhe posso dizer aquilo que faço em Lisboa. Dizer-lhe que aquilo que fazemos é muito importante porque nós não podemos ter uma cidade em 2025 com barracas. Isso não existe. Portanto, os lisboetas sabem que do nosso lado não existe e estamos a retirar. Se alguém me estiver a ouvir, se souber de um caso, é contactar. Amanhã está lá uma equipa e nós retiramos. Vamos voltar à sua recandidatura. Carlos Moedas diz que ainda tem muito para dar aos lisboetas e que até está com mais força do que no primeiro mandato. Porquê é que então demorou tanto tempo a assumir que queria ficar? Queria ver se corria mal a Luís Montenegro nas legislativas? Não tem, vamos lá ver. Primeiro, temos um primeiro-ministro que está a trabalhar todos os dias para mudar o país, com reformas essenciais para o país, e isso é que é importante. E esse primeiro-ministro sempre teve o meu apoio. Desde sempre. Mas só conhecemos há muito tempo. Depois, isso não tem nada a ver. Aquilo que eu decidi foi fazer uma reflexão primeiro. E é verdade. Ele sempre esteve a apoiar o Luís Montenegro e em todas as campanhas em que pôde participar, não foi como alguns do Partido Socialista que se esconderam e rezaram para que tudo corresse mal ao Pedro Nunes Santos. Uma reflexão que é pessoal, dos próximos 4 anos, se nesses próximos 4 anos era essencial ou não para os lisboetas, naquilo que estamos a fazer, essa continuidade. Eu apresentei a candidatura como qualquer Presidente da Câmara o faz, porque eu tenho que estar a trabalhar, tenho que ser Presidente da Câmara e eu não podia apresentar uma candidatura muitos meses antes porque eu deixava de ser Presidente da Câmara. Eu estou a trabalhar todos os dias, agora sou candidato, o que me retira tempo de Presidente da Câmara. E, portanto, quando eu, como Presidente da Câmara, eu tenho com os lisboetas um mandato de 4 anos. Portanto, eu não podia apresentar muitos meses antes. Por muito que a minha reflexão estivesse feita ou não, isso não poderia acontecer. Eu tenho uma dívida para com os lisboetas que é 4 anos de mandato. Estou a apresentar a candidatura agora, acho que estou bem dentro do tempo para poder ser candidato a 12 de outubro. Os lisboetas conhecem-me, mas conhecem sobretudo o trabalho que foi feito nestes anos, não é? E é muito importante apresentar o trabalho. Hoje, no mundo em que vivemos, as pessoas muitas vezes esquecem-se do muito que é feito. Hoje nós tivemos um dia muito especial, deixe-me dizer-lhe porque é importante. Nós tivemos o túnel de drenagem que partiu de Campolide, que chegou a Santa Apolónia durante a noite. Ou seja, uma obra de engenharia, como não se fazia, primeiro não se fez durante 20 anos porque ninguém a quis fazer, que começa em Campolide, que faz 5 km a 70 metros abaixo do chão para evitar as cheias. Hoje, essa máquina, conduzida por um homem extraordinário, que é um dos nossos imigrantes, que é um homem que viveu em França há muitos anos, que veio para cá porque é um grande especialista, e retiramos hoje a máquina. Amanhã a Comissária Europeia vai estar em Lisboa para ver esse facto, que
que é um facto histórico, a maior obra de luta contra as mudanças climáticas da Europa. Juntou-se com a Iniciativa Liberal e com o CDS, a sua adversária juntou-se com o LIVRE e com o Bloco de Esquerda. Porque é que acha que é o seu bloco que vai ganhar estas eleições? Não, eu percebo que há um bloco da esquerda que quer ou que tem um objetivo, esse bloco da esquerda tem um objetivo, que é retirar o Presidente da Câmara. Eu penso que é pouco para os lisboetas o objetivo de uma candidatura ser apenas retirar Carlos Moedas. Eu não me candidato contra ninguém, candidato-me por Lisboa, pelos lisboetas, pelo trabalho que estamos a fazer. É uma grande diferença. Acredito que isso o vai fazer ganhar. Infelizmente, a esquerda e a extrema-esquerda só se querem candidatar para acabar com a direita, sem apresentar ideias e principalmente sem algum tipo de resultados, porque no país foi o que se viu. Repare, nós construímos em 4 anos 10 escolas, 9 creches, 5 centros de saúde e temos 13 destes equipamentos em construção. Eu não posso deixar e abandonar os lisboetas. Eu penso que sou um Presidente da Câmara dos moderados. E felizmente na nossa Lisboa e no nosso país há mais moderados do que radicais. Vai pintar a candidatura de Alexandre Leitão como radical? Não, eu penso que é uma candidatura de um bloco da esquerda com os partidos mais radicais. Aliás, disse-o sempre para os moderados e muitos que são, na minha candidatura, na minha apresentação, tínhamos muitas pessoas que eram do Partido Socialista, que são moderados e que me apoiam e, portanto, essas pessoas estão ali porque não se revêem numa candidatura que está encostada à esquerda através dos partidos mais radicais. Eu penso que sou consensual, aliás, porque o sinto todos os dias na rua, nas pessoas, porque são para elas que eu trabalho, que sentem que tem um Presidente da Câmara moderado, que sou criticado pelos extremos. Levo do lado da extrema-direita, levo do lado da extrema-esquerda, mas mantenho-me sempre fiel àquilo que é o mais importante. Lembra-se que em 2021 o candidato Carlos Moedas era minimizado pelo Presidente que se queria recandidatar e acabou por ganhar. Lembro-me muito bem disso, mas lembro-me sobretudo... Está a fazer isso agora com Alexandre Leitão? Não, porque eu não me candidato contra ninguém. Ainda me lembro bem o grande melão que o Partido Socialista apanhou nessa noite. Foi bonito de se ver. Eu candidato-me realmente para continuar um trabalho que é tão importante para Lisboa. O meu interesse aqui de todos os dias é resolver os problemas das pessoas. E, portanto, eu não minimizo ninguém. Agora, aquilo que eu digo é que a minha candidatura representa os moderados, representa quem acredita que uma cidade deve ser governada nessa moderação e não no radicalismo. E desta vez coligou-se com a Iniciativa Liberal. O acordo passou pela vice-presidência da Câmara ou por lugares no Executivo? Não, vamos lá ver. A candidatura para uma Câmara Municipal é uma candidatura para um Presidente da Câmara. Esse Presidente da Câmara escolhe uma equipa. Essa equipa vai ser escolhida no próximo mês e apresentada no dia 18 de agosto. Deixo-lhe aqui em primeira mão, é nesse dia que vamos pôr as listas e, portanto, é nesse dia que terão os nomes. Um Presidente da Câmara tem que olhar para o seu Executivo, tem que pensar quais são as valias que necessita e o voto é, sobretudo, no nosso sistema democrático, um voto para aquele que é o Presidente da Câmara e que tem um projeto. E, portanto, as discussões aqui não são de pessoas, mas são de ideias, são programáticas, o que é que nós queremos para a cidade. Eu quero mais habitação, mais mobilidade, quero mais segurança. São áreas em que temos que continuar a trabalhar muito afincadamente, assim como outras, mas essas são aquilo que é a minha ideia motriz para estes anos que aí vêm. E, portanto, eu preciso de partidos, preciso de pessoas que estão fora dos partidos, muitas delas, para conseguirem apoiar esta ideia, mas não há aqui agora decisões sobre pessoas. Atualmente, Filipe Ana Coureta Correia, desfiliou-se do CDS, por isso tira-lhe um problema de cima e assim não dá a vice-presidência nem à IEL nem ao CDS e fica na mesma com a vice-presidência é escolhida quando o Presidente da Câmara toma posse. Portanto, não é o número, ou seja, não é um número que define o vice-presidente, não é a pessoa que é o número 2 ou o número 3, é quem o Presidente decida. E essa decisão é feita depois de tomar posse. Eu não tomei a decisão anteriormente neste mandato e muito agradeço porque tenho um excelente vice-presidente, não a tomei excelente que não tenho a certeza que se continua. É um excelente vice-presidente em que eu tomei a decisão que ele era vice-presidente depois de olhar para a equipa no dia a seguir a tomar posse. É isso que farei para a próxima. Mas só tenho, eu tive uma equipa excepcional, só tenho a agradecer tudo o que fazem todos os dias por Lisboa e pelos lisboetas. Como chega, Carlos Moedas, procurou entendimentos? Eu nunca procurei porque, repare, esta candidatura é uma candidatura de partidos, PSD, CDS e Iniciativa Liberal.
de moderados que não têm partido, de moderados do Partido Socialista, porque se têm juntado muitos a nós também, e portanto é uma candidatura dessa moderação. Se eu lutei a vida toda contra os extremos, e muitas vezes aqui fui criticado, aqui noutros momentos em que eu digo que sou contra os extremismos, da direita e da esquerda, portanto, obviamente que essa é a minha candidatura. Quem são os moderados do Partido Socialista? Há muitas pessoas, o Partido Socialista é um partido historicamente com centristas moderados, do centro-esquerda. O Partido Socialista era, na sua grande maioria, um partido moderado, depois de António Costa e, principalmente, Pedro Nuno Santos. O Partido Socialista encostou-se muito à extrema-esquerda. Agora está a pagar a fatura. E, portanto, essas pessoas, eu estou a falar de anónimos, estou a falar de pessoas que nos apoiam e de outros, eventualmente, conhecidos que não darão a cara, mas votam. E é importante que esse centro hoje, que é um centro que vem daquilo que é a moderação europeia, seja um centro que esteja representado. Agora, acordos com os extremos, eu não faço acordos com os extremos, nem com um lado, nem com o outro. E o Chega é extremo? O Chega é extremo, o Bloco de Esquerda é extremo, e depois há partidos com que tenho conseguido dialogar, apesar da ideologia que é de extrema e de esquerda, neste caso, mas que são partidos institucionais. Eu tenho tido uma excelente relação com o Partido Comunista Português, é um partido institucional com o qual tenho podido falar durante estes anos. É um partido que tem regras e é institucional. Depois há estes extremismos sem regras, mas então, há uma coisa que é clara. O que Luís Montenegro está a fazer a nível nacional, estas aproximações, consensos, acordos com o partido de André Ventura. Eu fico realmente muitas vezes confundido. A lei dos estrangeiros, refiro-me. Não, mas quem normalizou o Chega foi o Partido Socialista, não foi o PSD. Repare, o Partido Socialista e o Chega votaram muitas coisas em conjunto. O Partido Socialista e o Chega votaram contra uma unidade de polícia especial do Serviço de Fronteiras há muito pouco tempo. Disso a esquerda já não se lembra. Felizmente, a propaganda a falar mal do Chega cada vez está mais ultrapassada. Como se viu nas últimas eleições, o principal afetado foi o Partido Socialista. Votaram em conjunto, teriam um acordo, não sei. É um acordo claramente porque votaram da mesma maneira. Agora, há uma coisa que é clara, nós não podemos, temos que respeitar o resultado das eleições. Há pessoas neste país que estão fartas dos políticos, que estão desesperadas e que votam no Chega por esse desespero. Essas pessoas merecem o nosso respeito. Elas não votam no Chega por questões ideológicas. Aliás, não sei quais as questões ideológicas, porque muitas vezes o comportamento é também um comportamento em que isso nem se percebe, essa ideologia, mas são partidos dos extremos. Que agora, essas pessoas... o candidato do Chega lhe possa retirar alguns votos pelo carimbo que tem do Chega, não propriamente por ser um nome tão mediático. Eu respeito todos os candidatos. Mas eu penso é que aquilo que eu queria dizer é que há muitos eleitores do Chega Sim. que não são eleitores do Chega, são eleitores do desespero, de estarem cansados da política. E, portanto, esses devem ser respeitados porque são pessoas que estão apenas cansadas dos políticos que não mostram trabalho. Aquilo que eu tentei durante estes 4 anos foi concretizar naquilo que é o concreto da vida das pessoas. Quantas chaves é que estou a entregar? Como é que eu tenho um plano de saúde para os mais idosos que não tinham médico e agora têm um médico? Como é que eu faço uma clínica essa de sua proximidade? Ideia de ser difícil dialogar com o Chega ou de não querer fazer por considerar um extremo. Hoje ouvíamos o Primeiro-Ministro a dizer que vê mudanças no partido de André Ventura com maior responsabilidade. O Carlos Moedas não se revê, portanto, nestas aproximações e nestas leituras que o próprio Primeiro-Ministro está a tirar do Bom, em primeiro lugar, é assim, eu não sou um político nacional. Eu, na Câmara Municipal de Lisboa, não tenho um vereador do Chega. Os jornalistas bem querem fazer uma comparação, mas esquecem-se que o Chega, há 4 anos atrás, não elegeu ninguém na Câmara Municipal de Lisboa, por isso não há termo de comparação. Se nestas eleições forem eleitos, logo se vai ver como é que o Carlos Moedas consegue fazer os acordos necessários. Com certeza não será tão difícil como com a esquerda e extrema-esquerda. Portanto, eu não posso fazer análise sobre qual é o comportamento do Chega, porque não tenho sequer um vereador do Chega. Portanto, o Chega não elegeu um vereador em Lisboa. Portanto, eu não tenho essa capacidade de fazer esse tipo de análise. Agora, mais uma vez, eu acho que o Primeiro-Ministro está a respeitar e está a respeitar as pessoas que votaram, muitas delas no Chega, e que não votaram por uma convicção ideológica, votaram por desespero. E essas pessoas merecem o nosso respeito, os cidadãos merecem o respeito de um Parlamento que tem uma configuração completamente diferente. Hoje nós temos um Parlamento em que a AD está no meio, está nesse centro, com uma direita
extrema e depois com uma esquerda que também se está a tornar extrema. E a AD é esse garante no meio do Parlamento. Bem que se fale com todos. E, portanto, não é uma questão de falar com todos, é respeitar o resultado das eleições. É a frase mais dita. A questão que me põe em relação a Lisboa, eu respondo-lhe, eu nunca tive nenhuma aliança com o Chega, não tenho nenhuma aliança, não faz, nas eleições autárquicas ganha aquele que tem mais um voto. E, portanto, não há coligações pós, isso não existe. E, portanto, é o que lhe posso dizer da experiência de Lisboa. E, portanto, é isso que lhe posso dizer sobre esse ponto, porque aquilo que eu represento é muito diferente dos extremos. E, obviamente, que o meu contacto com os extremos é um contacto, de certa forma, de uma moderação assertiva. Nós temos que dar resposta, as pessoas precisam dessa resposta. Se elas tiverem essa resposta, não vão para os extremos. Deixe-me só terminar com o falar com todos, a expressão que tem saído muito do Governo, tanto como Partido Socialista como com o Chega, mas eu gostava de lhe pedir a sua leitura por uma questão de ideologia. Parece-lhe que vamos ver mais consensos, mais diálogo com o Chega do que com o Partido Socialista? Eu espero que não, porque isso quereria dizer que o Partido Socialista se radicalizou. E eu penso que o Partido Socialista se radicalizou com aquele que foi o secretário-geral anterior, Pedro Nuno Santos. Mas o Carlos Moedas está-se a esquecer que o Partido Socialista radicalizou-se com Pedro Nuno Santos, mas o seu braço direito era Alexandra Leitão, a candidata à presidência da Câmara de Lisboa. Prevejo que as negociações não vão ser mais fáceis com o Partido Socialista do que com o Chega. Que deixou, efetivamente, essas marcas de destruição de um Partido Socialista, que é um partido histórico da democracia portuguesa, que era um partido, de certa forma, centrista, em que um homem como Mário Soares, para quem se lembra, eu era muito novo, mas que nunca lhe passaria pela cabeça falar com os partidos dos extremos. Isso até era verdade nos anos 80 e 90 do século passado. Infelizmente, o Mário Soares, na viragem do século, descambou e muito. Principalmente por o fim da sua vida política. Ele já não acreditava em nada disso e só queria ter o poder. Era um centrista e, portanto, é muita pena ver que o Partido Socialista se pode estar a deixar ir para esse lado. Eu tinha esperança que este secretário-geral, que este secretário-geral do Partido Socialista trouxesse o Partido Socialista mais para essa área. Aquilo que estou a ver é que, eventualmente, não, e em Lisboa seguramente não, porque em Lisboa temos aqui um caso realmente de um Partido Socialista muito à esquerda a aliar-se com uma esquerda mais à esquerda, ou seja, a formarem uma opção para os lisboetas que é de um bloco da esquerda. Com tantas críticas ao Partido Socialista, vê neste momento o PSD mais próximo do Chega do que propriamente do PS? Não, eu vejo o Partido Social Democrata como sempre foi um partido que está ao centro, que tem pessoas que estão mais no centro-direita, mas dentro do centro-direita democrático, e muitos centristas até que vão até ao centro-esquerda, de certa forma. Falar como o fundador do PSD, Francisco Balsemão, que todos admiramos tanto e que nos conta exatamente essa história do Partido Social Democrata, que é um partido centrista na nossa sociedade e no nosso país, e por isso tão importante num momento em que, por um lado, o Chega está num extremo e, por outro lado, vemos um Partido Socialista a hesitar ainda entre estar na extrema-esquerda ou estar no centro. Seria bom para a democracia portuguesa que a AD e o PS estivessem mais os dois ao centro. Para os portugueses é muito importante. Em Lisboa, vamos manter essa moderação, vamos manter a nossa estratégia, vamos continuar a apresentar resultados como fizemos nestes 4 anos. Amanhã conto consigo também na Cimeira da Grande Lisboa, aqui na SIC Notícias. Não só vamos falar de habitação, como também de segurança e transportes. Muito obrigada, Carlos Moedas, um gosto de recebê-lo. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, na minha forma de ver, Carlos Moedas vai conseguir ganhar a Câmara Municipal de Lisboa. Por este mesmo ponto que ele acabou de referir, por estar mais ao centro que qualquer outro partido neste momento em Lisboa. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.